Olha, se tem uma coisa que aprendi na vida, é que o azar não bate na porta, ele arromba. E comigo ele não só arrombou, como levou a casa inteira, o terreno e quase levou a minha alma junto. Meu nome é Sofia, e esta história não é sobre como eu fiquei rica, é sobre como eu morri e voltei só para ter de volta o que era meu. Eu nasci no ouro, meus amigos. Não ouro de joia, mas ouro de terra, a fazenda Alvorada. Meu pai, seu Ricardo, dizia que a Alvorada não era só um pedaço de chão, era um reino verde. Plantávamos café, algodão, aquele cheiro de terra molhada de manhã, o barulho dos tratores. A gente vivia bem, vivia na fartura, mas sempre com o pé no chão. Meu pai era justo. Minha mãe, Dona Lúcia, era a doçura em pessoa. Eu era a única herdeira, a princesa daquele pedaço de céu. E como todo reino, o nosso tinha sua cobra. O nome dela era Elias, meu tio, irmão mais novo do meu pai. Elias nunca teve paciência para a terra, para suar a camisa. Ele gostava era do luxo fácil, do dinheiro caindo do céu. Meu pai, por ser o mais velho, sempre cuidou dele, dava um cargo, emprestava dinheiro. Mas Elias tinha um buraco no peito, uma inveja que corroía. Ele olhava para a Alvorada com um brilho nos olhos que não era de admiração, era de posse. E ele olhava para mim, a herdeira, como um obstáculo, uma pedra no meio do caminho. Eu cresci sabendo que Elias não prestava, mas a gente sempre releva, né? É família, Sofia. Ele é fraco, mas é nosso sangue, minha mãe dizia. Eu devia ter ouvido meu instinto. O plano dele começou sutil, como uma neblina fina. Papai estava envelhecendo e Elias se ofereceu para ajudar na administração. Ele começou a mexer nos livros, a sugerir investimentos arriscados, a afastar os empregados mais leais. Eu tentava avisar meu pai, mas Elias era um mestre na dissimulação. Ele fingia ser o sobrinho dedicado, o irmão preocupado. Sofia está muito nervosa, Ricardo. É a juventude, ele dizia com aquele sorriso de quem está te passando a perna. O tempo foi passando e a Alvorada começou a sangrar financeiramente. Não era crise, era desvio. Eu tinha provas, anotações, mas antes que eu pudesse confrontar Elias com tudo na mão, o mundo desabou. Foi uma noite de chuva pesada, daquelas que parecem que o céu vai cair. Meus pais e eu estávamos voltando de uma reunião na cidade. Eu estava no banco de trás, lendo alguns papéis. A estrada era sinuosa, perto do despenhadeiro. O que aconteceu em seguida eu conto para vocês como um borrão, um pesadelo que nunca termina. Eu senti um impacto violento, não de frente, mas na lateral, um empurrão. O carro girou e a única coisa que eu ouvi foi o grito da minha mãe e o rangido do metal se retorcendo. Eu caí. Caí e caí. Quando o carro parou de rolar, eu estava presa, sentindo uma dor que rasgava meu corpo do pescoço aos pés. Olhei para o lado. A lanterna quebrada ainda piscava, iluminando o horror. Meu pai, ele estava inerte. Minha mãe, eu tentei chamá-la, mas minha voz não saía. Eu sobrevivi porque, de alguma forma, o banco de trás me protegeu do impacto final. Mas eu não estava viva. Eu estava quebrada. Fiquei dias, talvez semanas, entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eu não sentia fome, não sentia sede. Só dor e um vazio gelado onde antes moravam meus pais. Quando acordei de verdade, estava em um hospital na capital, cheia de tubos e máquinas apitando. Eu estava imobilizada, com fraturas múltiplas. A enfermeira, uma moça chamada Clara, de olhos cansados, mas gentis, foi a primeira pessoa a me dar a notícia de forma clara. Seus pais se foram, Sofia. Sinto muito. Eu chorei? Não. Eu não tinha mais lágrimas. A dor física era tão grande que anestesiou a dor da alma. E foi ali, naquela cama de hospital, sem poder mover um dedo, que a segunda tragédia começou. A tragédia da herança. Elias apareceu no hospital. Ele não veio chorar a morte do irmão. Ele veio garantir o saque. Ele vinha vestido de luto, todo de preto, com uma cara de quem tinha perdido o melhor amigo. Mas eu via o triunfo nos olhos dele. Ele me olhava, fraca e cheia de gesso, e via o caminho livre.
Pobre Sofia. Ele suspirava, segurando minha mão como se fôssemos íntimos. Que tragédia terrível. Mas a vida continua. Eu estou aqui para cuidar de tudo. Cuidar de tudo. Essa frase me deu um arrepio. Ele começou a se movimentar rapidamente. Meu pai, precavido que era, tinha deixado um testamento claro. A alvorada era minha. Mas Elias usou a minha condição. Eu ouvi as conversas. Ele falava com advogados, com juízes, todos comprados com o dinheiro que ele já estava roubando da fazenda. Ele alegava que eu, devido ao trauma e às lesões cerebrais que ele inventou, estava incapaz de gerir o patrimônio. Ele pedia a minha interdição. Eu tentava gritar, tentava avisar, mas a traqueostomia me impedia de falar alto. Eu só conseguia emitir um sussurro rouco, que Elias ignorava com maestria. A coitada está delirando, doutor. O trauma é grande, ele dizia para o médico, enquanto me dava um olhar de aviso. Eu me sentia uma prisioneira no meu próprio corpo. Eu via o meu reino sendo levado peça por peça, e eu não podia fazer nada além de chorar silenciosamente. O pior foi quando ele vendeu a casa, não a fazenda inteira, mas a sede, o casarão onde eu cresci. Ele disse que era para cobrir dívidas urgentes. Mentira. Era para apagar minhas raízes. Eu soube disso porque a Clara, a enfermeira, que não aguentava mais ver a safadeza de Elias, me trazia recortes de jornal escondidos. A alvorada, o Reino Verde, estava sendo desmembrado. Elias não parou por aí. Ele forjou documentos, moveu dinheiro para contas no exterior. Ele se declarou o único administrador legítimo, com plenos poderes. Para o mundo, eu era uma inválida, uma herdeira azarada que perdeu os pais e o juízo. Depois de meses no hospital, a parte mais difícil da recuperação começou. A fisioterapia. Eu tinha que reaprender a andar, a segurar uma colher, a ser gente de novo. Minha perna direita ficou com sequelas sérias e eu precisava de uma bengala para me mover. Mas a cada passo doloroso, a cada gota de suor, minha raiva crescia. Não era mais só dor, era ódio, um ódio frio e calculado. Eu não estava mais lutando para viver. Eu estava lutando para vingar. O dia em que Elias veio me dar o golpe final, eu estava sentada na cadeira de rodas, olhando pela janela. Ele veio com um maço de papéis e um sorriso forçado. Sofia, minha querida, o juiz decidiu. Pelo seu bem e para garantir que você tenha o melhor tratamento, eu serei o seu guardião legal. E, ele fez uma pausa dramática, para garantir sua subsistência, eu vou administrar o que sobrou. Você vai morar numa clínica de repouso, longe de toda essa confusão. Clínica de repouso. Ele estava me exilando. Eu finalmente consegui falar, embora fosse um sussurro arranhado. Você não vai conseguir. Ele riu, uma risada baixa e cruel. Ah, Sofia, eu já consegui. Você não tem mais nada. Está quebrada, sem voz e sem dinheiro. Aceite o seu destino. Ele me entregou um cheque. Era uma quantia irrisória, o suficiente para pagar o táxi até a tal clínica. E só. O troco da minha vida. Ele me deixou ali, naquela cadeira de rodas, achando que eu era um problema resolvido. Mas Elias cometeu um erro fatal. Ele me deixou viva. Eu aceitei a humilhação. Eu assinei os papéis que ele queria. Fingi submissão. Eu precisava sair daquele hospital. Precisava de ar. Precisava de liberdade. Mesmo que fosse a liberdade de uma indigente. Clara, a enfermeira que se tornou minha amiga e minha única confidente, me ajudou a empacotar o pouco que eu tinha. Algumas roupas velhas e os recortes de jornal que provavam a fraude. O que você vai fazer, Sofia? Ela perguntou,
com os olhos marejados, enquanto me ajudava a entrar no táxi. Eu olhei para ela, e pela primeira vez desde o acidente, meus olhos não estavam vazios. Estavam duros, feitos de pedra. Eu vou sumir, Clara. E quando eu voltar, eu vou queimar tudo que ele construiu em cima das minhas cinzas. Eu peguei aquele cheque irrisório, rasguei-me em pedacinhos e joguei pela janela do táxi. Eu não ia aceitar a esmola dele. Eu ia começar do zero. O motorista me levou para o endereço da clínica de repouso, mas eu pedi para ele parar a alguns quarteirões de distância. Eu precisava de um tempo. Eu precisava sentir o chão sobre os meus pés, mesmo que a bengala fosse a minha nova companheira. Eu estava vestida com roupas que não eram minhas, com um corpo que mal obedecia e sem um centavo no bolso. Mas eu tinha algo que Elias não podia roubar: a verdade e a sede de justiça. Eu me apoiei na bengala, respirei fundo o ar sujo da cidade e olhei para o céu. Era uma noite sem estrelas. Eu não era mais a Sofia, a herdeira da alvorada. Eu era apenas a Sofia, a sobrevivente. E a sobrevivente tinha um plano. Um plano que levaria anos, que exigiria sacrifícios que eu mal podia imaginar, mas que começava naquele momento. Eu precisava de dinheiro, de aliados e de uma nova identidade. Eu precisava desaparecer da vista de Elias e me tornar uma sombra, uma lenda urbana. Eu comecei a andar, mancando, mas determinada. A clínica de repouso era uma fachada que eu usaria por pouco tempo. Era o meu esconderijo. Lá dentro eu sabia que seria observada, talvez monitorada por Elias. Eu tinha que ser a paciente perfeita, fraca, triste, resignada. Mas por dentro, eu seria uma máquina de calcular, traçando cada movimento, cada falha do meu algoz. Naquele primeiro mês, eu me dediquei a ser invisível. Eu comia pouco, falava menos ainda. As outras pacientes me achavam estranha, mas eu não ligava. Eu passava horas lendo livros de direito e administração que Clara me mandava por correio, escondido sobre a capa de romances baratos. Eu estava aprendendo o jogo dele. Elias achava que eu estava fora do tabuleiro. Ele achava que a Fazenda Alvorada era dele, que o nome Montenegro estava nas mãos dele. Ele estava dando festas na minha antiga casa, esbanjando meu dinheiro. Eu precisava de alguém para me ajudar, alguém fora do alcance dele. E eu sabia exatamente. Elias achava que eu estava fora do tabuleiro. Ele achava que a Fazenda Alvorada era dele, que o nome Montenegro estava nas mãos dele. Ele estava dando festas na minha antiga casa, esbanjando meu dinheiro. Eu precisava de alguém para me ajudar, alguém fora do alcance dele. E eu sabia exatamente quem procurar. Havia um homem, um velho amigo do meu pai, seu Juvenal. Ele era um advogado aposentado, teimoso e honesto, que tinha se afastado da família depois de uma briga antiga com Elias. Ele morava numa cidade pequena, no interior, e era a minha única esperança de ter acesso a documentos e conselhos legais sem que Elias soubesse. Mas como chegar até ele? Eu estava sob vigilância. Eu usei a única ferramenta que me restava, a paciência. Eu esperei o momento certo, a troca de turno, o dia em que o único guarda era o seu Manuel, que gostava de cochilar depois do almoço. Eu juntei o pouco de dinheiro que havia sobrado no meu bolso antes de rasgar o cheque e roubei um celular antigo de uma gaveta esquecida. Eu liguei para Juvenal. Minha voz ainda era fraca, mas carregada de urgência. Seu Juvenal, é Sofia, a filha de Ricardo. Houve um silêncio na linha. Ele achava que eu estava morta, ou pior, internada para sempre. Sofia? Meu Deus, menina, o que aconteceu com você? Eu fui roubada, seu Juvenal. Elias roubou tudo. Eu preciso de ajuda. Preciso que o senhor me encontre, em segredo. Eu tô em perigo. Eu contei a ele a verdade, em códigos, sem dar o endereço da clínica. Ele, um velho lobo do direito, entendeu na hora. Ele sabia que Elias era podre. Onde e quando, Sofia?
Eu vou. Amanhã, às 6 da manhã, na rodoviária velha, perto da igreja matriz. Eu vou estar de bengala. Não diga nada a ninguém. Eu desliguei o telefone e senti o coração bater forte. Eu estava quebrando as regras, mas era o único jeito. Naquela noite, eu mal dormi. Eu sabia que se Elias descobrisse que eu estava me comunicando com Juvenal, ele me tiraria dali e me faria desaparecer de vez. Às 5 da manhã, eu me vesti com minhas roupas mais escuras. O frio da madrugada era cortante, mas eu nem sentia. A adrenalina me mantinha aquecida. Eu deixei um bilhete vago na cama, dizendo que tinha saído para um passeio matinal, algo que eu nunca fazia. Mancando, com a bengala batendo ritmicamente no chão, eu escapei pela porta dos fundos. A caminhada até a rodoviária velha foi um inferno. Minha perna gritava de dor a cada passo. Eu não era mais a garota forte que cavalgava pela alvorada. Eu era uma inválida fugitiva. Quando cheguei, seu Juvenal estava lá, pontual. Ele era um homem grande, com cabelos brancos e um olhar de águia. Ele me olhou, e a expressão de choque em seu rosto me disse o quanto eu havia mudado. Eu estava magra, pálida, e meus olhos tinham a tristeza de quem viu o inferno. Ele me abraçou, um abraço paterno que me fez chorar pela primeira vez desde o acidente. Eles fizeram isso com você, Sofia, ele murmurou, segurando minha mão. Não eles, seu Juvenal. Elias. Ele forjou o acidente. Ele me roubou. Ele matou meus pais. A confissão saiu como um veneno. Juvenal me olhou e eu vi que ele acreditou. O que o senhor pode fazer por mim? Eu perguntei, limpando as lágrimas. Ele me levou para um café sujo, mais discreto, e pediu 2 xícaras de café preto, forte. Elias tem a posse, Sofia. Ele tem documentos assinados. Ele tem o juiz na mão. Pro mundo, ele é o guardião legal. E você é uma incapaz. Reverter isso na justiça será uma guerra longa e cara. Nós não temos dinheiro. E se ele souber que estamos juntos, ele vai nos esmagar. Eu assenti. Eu sabia que a justiça era lenta e cega, especialmente para quem não tinha poder. Eu não quero a justiça dele, seu Juvenal. Eu quero a minha. Eu quero meu reino de volta. Mas eu não vou lutar como a Sofia Montenegro. Ela está morta. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso de tempo para me tornar forte o suficiente para destruí-lo. Eu expliquei meu plano. Juvenal me daria uma nova identidade, me esconderia em algum lugar onde Elias jamais procuraria e me ajudaria a começar a construir um pé de meia. Eu não precisava de muito, só o suficiente para me reerguer. Juvenal me olhou com admiração e medo. Você está disposta a assumir por anos, Sofia? Estou disposta a tudo, seu Juvenal. Eu não tenho nada a perder. Elias tirou tudo de mim. Ele me transformou nisso. Eu apontei para o meu corpo quebrado. Agora, eu vou me transformar em algo que ele não pode tocar. Juvenal concordou. Ele me deu um envelope com alguns documentos falsos e o endereço de um pequeno apartamento que ele tinha em uma cidade litorânea, longe de tudo. Vá para lá. Fique quieta. Eu vou te mandar dinheiro. Pouco, mas honesto. Estude, aprenda. E quando você estiver pronta, você me liga. Eu apertei a mão dele. Era a minha nova certidão de nascimento. Naquela manhã fria, eu peguei um ônibus, deixando para trás a Sofia indefesa e ferida. Eu olhava pela janela, vendo o interior do país se afastar. Eu sabia que Elias estava confortável, achando que tinha vencido. Mas ele tinha acabado de soltar a cobra no próprio quintal. Eu não estava mais buscando herança. Eu estava buscando vingança. E a vingança, meus amigos, é um prato que se come frio. Bem frio. A batalha pela alvorada tinha acabado de começar. E eu, a suposta morta, estava de volta ao jogo. Eu só precisava de alguns anos para treinar. E Elias nem sonhava o que estava por vir. Ele achava que eu era um fantasma. Eu faria dele um. Olha, eu não estava mais lutando para viver. Eu estava treinando para matar. Não matar de tirar a vida, mas matar a paz e a liberdade de Elias. Os 5 anos que se seguiram foram a minha universidade, o meu campo de treinamento e o meu purgatório.
Juvenal me escondeu num apartamento minúsculo, numa cidade litorânea que nem aparecia no mapa. Longe do cheiro de café da alvorada, longe de tudo que eu conhecia. Eu não podia ter luxo, não podia ter facilidade. O dinheiro que Juvenal me mandava era contado, só para o essencial. Eu precisava de uma nova identidade, mas mais do que isso, eu precisava de um novo corpo. A bengala me acompanhou por muito tempo. A dor na perna direita era constante, um lembrete do que Elias tinha feito. Mas eu não podia ser a inválida. Eu fiz fisioterapia sozinha, na praia, no calor do sol. Era dor sobre dor, mas a cada músculo que eu recuperava, eu sentia que estava tirando um pedaço da força dele. Enquanto meu corpo voltava a obedecer, minha mente voava. Juvenal, o velho anjo da guarda, me mandava livros pesados: Código Civil, Direito Empresarial, Contabilidade Avançada. Eu não lia por prazer, lia por sobrevivência. Eu precisava entender cada vírgula que Elias tinha usado para me roubar. Eu precisava ser mais esperta que os advogados dele. Eu mudei tudo. Cortei o cabelo, pintei de um castanho escuro, bem diferente do meu loiro natural. Mudei a forma de vestir, o jeito de falar. A Sofia, a herdeira frágil, tinha que morrer de verdade. No lugar dela, nasceu Helena Vivas. Helena Vivas era uma investidora, uma mulher fria, focada em reestruturação de empresas rurais que estavam à beira da falência. Eu não queria roubar ninguém, eu queria aprender o jogo do dinheiro grande, o jogo que Elias estava jogando. Eu comecei pequena. Como pouco capital que Juvenal me ajudava a gerenciar, eu comprava e vendia ações de empresas menores, sempre no anonimato. Eu aprendi a rastrear o dinheiro, a identificar a fraude antes que ela acontecesse. A raiva era o meu combustível e o ódio, o meu professor. Depois de 5 anos, eu tinha o suficiente. Não para ser rica, mas para ser perigosa. Eu tinha uma ficha limpa, um nome respeitado no mercado, embora ninguém soubesse quem eu era de verdade, e uma determinação de aço. A bengala agora ficava guardada no armário. Eu ainda mancava um pouco, mas era sutil. Dava até um charme de quem tinha uma história de superação. Chegou a hora de voltar. Eu não voltei para Alvorada. Voltei para a cidade vizinha, a capital do agronegócio, onde Elias fazia seus negócios sujos. Aluguei um escritório moderno, com vista para a cidade, e comecei a operar. Elias estava no auge da arrogância. Ele tinha transformado a fazenda Alvorada em um espetáculo de ostentação. Dava festas, comprava carros importados e se gabava por ter salvado o patrimônio da família. Mas eu sabia que o dinheiro dele era areia movediça. Ele gastava mais do que produzia e os desvios continuavam. O meu primeiro passo foi me aproximar dos sócios dele. Eu precisava de um buraco na muralha. Eu me apresentei como Helena Vivas, interessada em comprar terras na região. Fui a eventos e jantares de negócios. Elias estava sempre lá, brilhando, rodeado de gente que só queria um pedaço do bolo dele. O primeiro encontro com Elias, depois de todos aqueles anos, foi num leilão de gado. Eu estava impecável, vestida como uma empresária de sucesso. Ele passou por mim, a menos de 1 metro de distância. Nossos olhos se cruzaram. Ele me olhou com a indiferença que se olha para uma estranha qualquer. Ele não me reconheceu. Não reconheceu a sobrinha que ele tinha tentado matar. Aquilo foi a minha maior vitória até então. Eu era invisível e ele era o alvo. Eu comecei a flertar com os negócios dele. Eu me tornei uma sombra. Eu descobri que Elias tinha um contador, um tal de Osvaldo, que era o cérebro das fraudes. Osvaldo era um rato, mas um rato que sabia demais. Eu preparei a isca. Como Helena Vivas, eu me aproximei de um dos clientes de Elias, oferecendo a ele um investimento muito mais seguro. Eu usei informações privilegiadas que Juvenal tinha me passado sobre as irregularidades de Elias. O cliente, com medo de perder dinheiro, me deu acesso a alguns documentos internos da Alvorada. Ali estava a prova do desvio contínuo. Mas eu precisava da prova maior, a do assassinato. Eu precisava saber o que Elias tinha feito com os restos do carro do acidente.
usei o dinheiro que juntei para contratar um investigador particular, discreto e caro. Dei a ele a missão de descobrir onde Elias tinha sumido com o veículo. Demorou meses, mas a informação veio. O carro não tinha sido destruído, apenas escondido em um ferro velho distante, mantido em segredo por um capanga de confiança de Elias. Enquanto isso, eu apertava o cerco contra Osvaldo, o contador. Eu o chamei para uma reunião, fingindo estar interessada em otimizar os impostos da Fazenda Alvorada. Nessa reunião, eu não fui Helena Vivas, a investidora. Eu fui a Sofia, a caçadora. Eu o confrontei com as provas menores de desvio que eu tinha. Osvaldo ficou branco como papel. Ele achava que Elias era invencível, mas viu que eu tinha o poder de destruí-lo. Seu Osvaldo, eu disse, com a voz baixa e firme, sem um pingo de emoção. Se você me ajudar a desmantelar Elias, eu garanto sua imunidade e sua segurança. Senão, você vai apodrecer na cadeia com ele. A escolha é sua. Osvaldo desabou. Ele me deu tudo. As cópias dos documentos originais do testamento, que provavam que Elias tinha forjado minha interdição. Os registros de transferência de dinheiro para contas fantasmas. E o mais chocante, o nome do homem que tinha empurrado o carro dos meus pais para o despenhadeiro. O nome era Zé Capanga, e ele estava vivo, morando na capital. Eu liguei imediatamente para Juvenal. Achamos o Zé Capanga e temos os documentos. Está na hora. Juvenal, que tinha esperado pacientemente por todos aqueles anos, estava pronto. Ele usou a influência que ainda tinha na velha guarda do direito e conseguiu localizar Zé Capanga. Com as provas que Osvaldo forneceu, Juvenal conseguiu negociar a confissão do Capanga, garantindo que ele testemunhasse em troca de proteção. O palco estava montado para o ato final. Elias estava prestes a fechar a venda de uma parte importante da Fazenda Alvorada para um grupo estrangeiro. Era a jogada final dele para embolsar uma fortuna e fugir do país. A reunião seria na sede da fazenda, no casarão onde eu cresci. Eu organizei tudo com Juvenal. A polícia e a imprensa foram alertadas, mas de forma discreta. Eu queria que Elias caísse em público, na frente de todos os seus comparsas. No dia marcado, eu cheguei à Alvorada. Estava diferente. O casarão estava reformado, cheio de objetos de luxo, mas tinha perdido a alma. O cheiro de terra molhada estava misturado com o perfume caro e o cheiro de uísque. Elias estava lá, sorridente, apertando as mãos dos investidores. Ele me viu entrar, como Helena Vivas, a empresária que ele achava que estava ali para parabenizá-lo. Helena, que honra! Pensei que não viria, ele disse, me dando um beijo forçado na mão. Eu mantive a calma. Eu não perderia isso por nada, Elias. É um momento histórico para a região. A reunião começou. Elias, confiante, começou a apresentar os números, todos maquiados, claro. Ele falava da saúde financeira da Alvorada, do futuro brilhante. Quando ele terminou, eu levantei a mão. Com licença, Elias, eu tenho algumas perguntas sobre a saúde desta fazenda. Não a saúde financeira, mas a saúde legal. O sorriso dele vacilou. Helena, não estamos aqui para discutir legalidades antigas. O passado está resolvido. Ah, mas o passado tem o péssimo hábito de voltar, Elias, especialmente quando ele está enterrado sobre fraude e sangue. Eu olhei para os investidores, que começaram a ficar nervosos. O senhor Elias Montenegro se apresentou a vocês como o legítimo proprietário da Fazenda Alvorada. Ele alegou que a herdeira, Sofia Montenegro, foi declarada incapaz após um acidente trágico, correto? Elias tentou me interromper, mas eu não deixei. Minha voz era de uma juíza, fria e cortante. O que ele não contou é que o acidente não foi trágico, foi criminoso. E a interdição da herdeira foi forjada com a ajuda de documentos falsos e ou juiz corrupto. O silêncio na sala era ensurdecedor. Elias tentou manter a pose. Esta mulher está delirando, tirem ela daqui. Eu fiz um sinal para a porta. Juvenal entrou na sala, acompanhado de 2 oficiais de justiça. Eles carregavam caixas de documentos. Estes são os documentos originais, Elias, Juvenal declarou, a voz alta e poderosa. Eles provam que Sofia Montenegro jamais foi declarada incapaz e que a sua administração foi baseada em fraude. Elias avançou, furioso.
Eu não sei quem você pensa que é, sua desgraçada, mas você vai pagar caro por isso. Foi um momento. Eu tirei os óculos escuros que eu usava para esconder um pouco da minha identidade e olhei diretamente nos olhos dele. Eu sou a desgraçada que você tentou matar, Elias. A desgraçada que você deixou viva. Eu sou Sofia. E eu voltei para te cobrar. O choque no rosto dele foi a coisa mais satisfatória que eu vi em toda a minha vida. O triunfo dele desmoronou em pânico. Ele tentou correr, mas a porta estava bloqueada. Você não pode provar nada sobre o acidente, ele gritou, desesperado. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos meus olhos. Ah, mas eu posso. O Zé Capanga deu todos os detalhes de como você o pagou para empurrar o carro dos meus pais para o despenhadeiro. E nós encontramos os destroços, Elias. A perícia está lá agora, encontrando as marcas do impacto lateral. A polícia entrou na sala. Elias foi algemado ali mesmo, no meio da sala de estar que ele tinha roubado, na frente de todos seus sócios e comparsas. Enquanto o levavam, ele me olhou com um ódio puro, mas misturado com medo. Você não vai ficar com nada, Sofia. Eu vou voltar, ele gritou. Eu me aproximei dele, mancando um pouco, mas com a cabeça erguida. Você já perdeu tudo, Elias. Você perdeu a liberdade, a honra e a fazenda. E o pior de tudo, você perdeu para a inválida que você criou. Aquele dia, a fazenda Alvorada foi devolvida à verdadeira herdeira. O processo de recuperação foi longo, claro. Tive que lutar na justiça por meses para limpar toda a bagunça que Elias tinha feito. Mas com Juvenal ao meu lado e as provas irrefutáveis, a vitória foi total. Elias foi condenado não só por fraude e desvio, mas também pelo assassinato dos meus pais. A justiça, aquela que eu achava que era cega e lenta, finalmente tinha me abraçado. Quando eu entrei no casarão, dessa vez como dona legítima, não havia mais luxo vazio. Havia silêncio. O cheiro de terra molhada voltou a ser o cheiro da minha casa. Eu não era mais a Sofia, a princesa mimada. Eu era a Sofia, a administradora, a mulher que tinha voltado do inferno para reconstruir o reino. Eu não voltei a ser a pessoa de antes do acidente. O trauma me marcou e a vingança me transformou. Eu aprendi que a vida é dura, mas a lealdade e a verdade são as únicas moedas que valem a pena. A fazenda Alvorada voltou a prosperar, não com o luxo fácil, mas com o suor honesto. Eu cuidei dos antigos empregados que Elias tinha afastado e honrei a memória dos meus pais. Olho para trás e vejo a menina quebrada na cadeira de rodas e vejo a mulher que sou hoje. Eu voltei para vingar, sim, mas no processo eu renasci. Elias achou que me matar seria o fim do problema. Ele só fez nascer a sua própria destruição. A herança não era mais só terra e dinheiro. Era a prova de que a justiça, mesmo que demore, sempre encontra o caminho de volta para casa. E a minha vingança, meus amigos, foi a minha própria salvação.